Bom dia. Hoje, mais uma oração do dia. Aleluia, aleluia. Mais um devocional poderoso com Jesus Cristo. Seja perseverante nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Convide sempre mais alguém. Se está te abençoando, envia para quem você ama para abençoá-los também. Deixe seus pedidos de oração, resposta de oração e testemunho nos comentários. Nós tivemos o comentário do Marcos, depois da gente estar falando aqui, olha, vai fazer uma caminhada. Ele estava fazendo a caminhada e ainda estava ouvindo a oração do dia na caminhada, tá vendo? E a gente estava fazendo os momentos, né, de colocar a mão sobre a cabeça, sobre os olhos, ele estava lá participando. Isso aí, Marcos, parabéns. Que bom. Então vamos iniciar com oração. Hoje, Marcos 12. É a primeira vez que você está com a gente? Não tem importância, todo dia é único. Então nós lemos Marcos 12 antes. Você pode parar esse vídeo, por exemplo, ler Marcos 12 e continuar com esse devocional nosso aqui, tá bom? Mas se é a primeira vez, fique tranquilo, comece de agora e dá continuidade. Vamos orar essa oração do dia comigo, pastor Renato Silva, juntos, desfrutando de Jesus Cristo, da sua presença. Senhor Deus, ó Jesus, obrigado, muito obrigado por hoje, obrigado por essa oportunidade que estamos tendo, Senhor, de orarmos, de desfrutarmos do Senhor, obrigado. Fala com a gente em Marcos 12, meu Senhor. Toca os nossos corações, nos dá a direção devida, meu Senhor. Nós precisamos muito da sua direção, nós precisamos muito do Senhor. Senhor, traz descanso, paz para os nossos corações, traz, ó Deus, harmonia para essa família, traz sabedoria para essa sua ovelha. Senhor, concede dons espirituais e, ó Deus, a bênção, por exemplo, também de falar as línguas estranhas nesse devocional. Obrigado, Jesus, estamos sensíveis ao Senhor. Amém e amém. Marcos 12, no final de Marcos 11, Jesus já entrou em Jerusalém. Jerusalém estava agitada, era preparação para a Páscoa, quinta-feira à noite. Domingo Jesus entra em Jerusalém, Marcos 11. E agora em Marcos 12 ele ainda continua no mesmo embate que ele estava tendo lá no final de Marcos 11. Eles fizeram uma pergunta para Jesus, com que autoridade Jesus fazia o que fazia. E Jesus disse, olha, eu respondo a pergunta de vocês, se vocês responderem a minha, sabe o que a gente aprende? Ontem a gente aprendeu sobre isso. Tem inimigos que não vale a pena, pessoas que querem colocar a gente em constrangimento, que não vale a pena ficar respondendo. A nossa resposta vai ter que ser outra pergunta, como Jesus fez com seus inimigos. E aí começa Marcos 12 e ele propõe a parábola dos lavradores maus. E essa parábola, na verdade, tem a ver com os inimigos dele, líderes políticos religiosos hipócritas. Havia líderes políticos religiosos piedosos. A gente não pode ser insensível ou até mesmo insensato de querer colocar todos os líderes políticos religiosos da época como impiedosos. Não, a maioria. Mas tinha líderes piedosos. Mas a maioria se colocou contra Jesus Cristo. E aí Jesus propõe a parábola dos lavradores maus. Você vê aí no versículo 1 até o versículo 12. Porém, eles fazem uma segunda pergunta. E todas as perguntas desses líderes eram perguntas capciosas. Perguntas para buscar forma de incriminar. Você viu aquelas perguntas da CPI, a CPI que aconteceu lá da Covid-19 no Senado? Você via as perguntas, todas capciosas. Não eram perguntas para tirar dúvida, era pergunta para incriminar. Eram perguntas maliciosas, era esse tipo de pergunta. Igual aconteceu lá na CPI do Senado, que Jesus teve que enfrentar dos seus inimigos. A segunda pergunta, a primeira foi lá em Marcos 11, a segunda, Marcos 12, está aqui, do versículo 13
até o versículo 17. Eles queriam saber se era lícito pagar imposto. E Jesus disse: claro que sim. Claro que sim. Jesus não era um revolucionário. Tem gente que chama Jesus de revolucionário. Não, gente, não. Jesus era, é e para sempre será Deus. E depois da encarnação, para sempre homem. E o propósito dele é que o reino entrasse nas fibras da sociedade e influenciasse os governos, famílias e pessoas humanas. Ele não queria provocar uma ruptura com o Império Romano, embora foi o Império Romano que o crucificou, o levou à execução de morte. E questionado de modo malicioso, ele deixou muito claro, os seus inimigos de modo malicioso questionando, ele deixou muito claro: não, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Dê a Deus o que é de Deus. Depois veio a terceira pergunta. A terceira pergunta foi sobre os saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição. Então, se eles não acreditavam, eles fizeram uma pergunta maliciosa para ver se Jesus entrava em alguma contradição. E aí, qual foi a pergunta? Eles elaboraram uma situação, uma hipótese. Aquelas perguntas que na verdade são, você vê que tem tudo a ver com malícia. Eles elaboraram uma hipótese. Se uma mulher que depois que casou com 7 homens, depois na ressurreição, com quem ela vai permanecer casada? O que Jesus disse? Vocês não conhecem as Escrituras. Eles eram tão orgulhosos, os saduceus eram extremamente políticos, eles dominavam o templo em Jerusalém. Eles foram cegados tanto pelo poder que eles abandonaram a devoção da leitura simples e sincera das Escrituras. Por não conhecer as Escrituras, eles faziam essas perguntas bobas. E isso foi do versículo 18 até o versículo 27. Depois do versículo 28 até o versículo 34, outro faz uma pergunta. Qual era o maior mandamento? Os fariseus tinham disso, os 613 mandamentos do Antigo Testamento, constado no Antigo Testamento, ou na lei, melhor dizendo, eles achavam, olha, esse é o maior mandamento, esse é o maior mandamento. Eles tinham esse costume de buscar qual era o maior e o menor mandamento. E Jesus disse, olha, ele citou o Shema. O Shema fala de amar a Deus. Depois ele cita um versículo de Levítico, que amar a Deus e amar o próximo, esse é o maior mandamento. O que Jesus quis dizer? Tem tudo a ver com relacionamento. É um relacionamento correto com Deus que vai fazer com que tenhamos relacionamento correto conosco e depois com o próximo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tá vendo? Relacionamento correto com Deus faz com que tenhamos um relacionamento correto conosco e, consequentemente, um relacionamento correto com o próximo. E tudo isso baseado em amor fraternal, em se doar, se esvaziar, servir. Por fim, Jesus faz uma pergunta. Do versículo 35 até o versículo 37, Jesus faz uma pergunta. E qual era a pergunta? Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Agora, essa pergunta não foi para aqueles seus inimigos, foi para os discípulos. Entrando no templo, melhor dizendo, Jesus ensinando no templo, ele perguntou à sua audiência. Não eram os discípulos, era a sua audiência, era uma multidão. Preste atenção, essa porção é muito importante. Os fariseus ensinavam que o Cristo, ou aquele que viria, ele era filho de Davi, ou seja, descendência de Davi. Mas veja como uma má interpretação gera más práticas. Eles acreditavam que o Cristo era filho de Davi. Mas aí Jesus perguntou, peraí, ele é filho de Davi? Mas o próprio Davi chamou o Cristo de Senhor. Ele era filho de Davi, mas ele era Senhor de Davi. Opa! O que isso significa?
que os fariseus tinham uma interpretação errônea a respeito das profecias. Eles achavam que não haveria possibilidade do Cristo ser Senhor de Davi, mas o Cristo era Senhor de Davi, ou seja, o Cristo era Deus. O Cristo prometido era o próprio Deus em carne, e Jesus estava revelando, jogando luz para aquela multidão. Por fim, do versículo 38 até o versículo 44, finalizando o capítulo, Jesus ele censura os escribas. E assentado diante de uma caixa de ofertas, ele vê ricos depositando grandes quantias e uma viúva pobre lançando 2 pequenas moedas. E ele disse que aquela mulher deu tudo o que tinha, ela deu mais, porque ela deu com adoração. O reino de Deus não tem a ver com porção, tem a ver com proporção. É o meu coração todo. Não é uma porção, mas é uma proporção. É tudo. Ela, em quantidade, deu pouca. Porém, em adoração, ela deu tudo. Os fariseus, ou os ricos, melhor dizendo, em proporção, ou em quantidade, melhor dizendo, deram muito, mas em adoração, deram pouco. Sabe qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje vai mexer muito com você. Você é fiel nos dízimos e ofertas da sua comunidade local? A gente tem que conversar sobre isso. Você é fiel? Como é sua adoração? Você acha que você ama a Deus só cantando? Amar a Deus é se esvaziar. Amar a Deus é servi-lo. E aí? O desafio de hoje é dia de tomar postura e ser fiel na sua comunidade local, nas contribuições, praticando das contribuições como uma adoração. Aquela oferta, dízimo que você vai levar na sua comunidade local tem que ser uma adoração, tem que ser com o seu coração todo. Ah, pastor, eu ainda não consigo ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Por quê? Porque nós não somos só ouvintes, nós somos ouvintes e praticantes. Hoje é o dia. Sim, hoje você vai participar da sua comunidade local e você vai levar a sua contribuição. E você vai levar seu coração todo nessa contribuição. Você vai tirar o seu dízimo e você vai dar o seu dízimo com o coração todo, adoração, em nome de Jesus. Vamos orar? Grande desafio, hein? Senhor Deus, o desafio de hoje é entregar meu dízimo e minha oferta com meu coração todo. Adoração total. Porque a adoração não é só cantar, a adoração é uma vida rendida, Senhor. E tudo que eu faço nessa vida rendida é adoração. Adoração é comunitária e pessoal. E na adoração comunitária eu canto, eu oro, eu comungo com meus irmãos naquele momento, mas eu levo minhas contribuições, eu levo meu dízimo na adoração, Senhor. Nós sós estamos aqui e, ó Deus, nós oramos, cantamos, nos quebrantamos. Adoração é vida rendida, não é só cantar. Então que essa sua ovelha tome a prática hoje, não é amanhã, Senhor. A gente não pratica amanhã, a gente pratica a partir de quando recebe o ensino. E que eles recebam o louvor do Senhor como aquela viúva recebeu, de alguém que deu tudo. Ou seja, foi o coração todo, é a adoração completa, é a entrega total de tudo que somos e temos ao Senhor. Ó Deus, oro também
Eu oro pela vida financeira dessa pessoa. Quem sabe ela está aqui agora, diante do Senhor, junto comigo aqui, mas está com a vida financeira toda bagunçada. Senhor, eu peço sabedoria para essa sua ovelha. Eu peço a Deus inteligência, sabedoria. Eu peço maturidade para administrar os sentimentos. Quem sabe, ó Deus, essa sua ovelha, ela compra compulsivamente e por isso se encontra endividada. Senhor, faz com que essa sua ovelha cresça e amadureça e administre bem as emoções. Ou não, Senhor. Ou talvez foi uma situação adversa que fez com que ela entrasse numa dívida. Ah, Senhor, abre uma porta de providência para essa sua ovelha e tire, arranque ela dessa situação. Que ela prove de provisão e prosperidade do Senhor. Ou não, Senhor. Talvez essa pessoa ama o dinheiro e nós já desafiamos ela a abandonar. E hoje é dia de abandonar, levando a contribuição, o dízimo, na comunidade local e ali prestar culto com os irmãos. Senhor, toda a astúcia de Satanás, com visão de mundo que empobrece, essa mentalidade dessa pessoa, se essa pessoa tem uma mentalidade de pessoa empobrecida, uma mentalidade de gafanhoto, como um dia nós já pregamos, ó Deus, renova a mente dessa pessoa, em nome de Jesus, e que ela tenha mentalidade de fé, mentalidade generosa, e não mentalidade de gafanhoto. Isso é obra do diabo e cai por terra todo esse tipo de visão de mundo. Todo o empobrecimento que vem do reino das trevas cai por terra, não prospere em um nome de Jesus, mas que prospere a bondade de Deus, a provisão de Deus, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus. Que assim seja. Amém. Amém e amém. Então vai lá. Cumpre a tarefa, seja praticante, chama mais um para essa corrente de oração fiel ao Evangelho na oração do dia. Deixe aí nos seus comentários, deixa testemunho. Eu vou, vez ou outra na oração, eu vou citar os testemunhos que estão lá e também vou citar alguns pedidos de oração, tá bom? Se prepare, a gente vai começar a citar os pedidos de oração no vídeo aqui mesmo, no nosso tete a tete aqui. Eu vou citar alguns testemunhos, eu vou citar alguns pedidos, então deixa lá. A nossa interação é pelos comentários. Deixa um like para a gente aumentar, um joinha, para a gente aumentar nosso alcance aqui nessa plataforma. E compartilha com quem você ama. Vai lá fazer uma caminhada, vai administrar melhor seu dinheiro, vai chegar no seu trabalho com gratidão. Seja criativo, que Deus te abra as portas. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.